O amor é tudo o que você precisa. Será? Se de fato o amor é tudo que a gente precisa, por que nos dias de hoje tantos relacionamentos estão com problemas? Qual é a resposta para isso? Não sabe? Então vem conversar sobre isso com a gente. Bom encontro! Olá, amigos. Eu desejo que a boa mão de Jesus, o cuidado do Espírito Santo e o amor do Pai que conduz as nossas vidas possam estar com você o tempo todo, no lugar que você estiver e na hora em que você estiver. Deus abençoe você. Fica com a gente nesse dia onde a gente vai falar sobre o tema O amor é tudo o que você precisa. A receita da felicidade é o que cada ser humano, incluindo você e eu, independente de idade, cultura ou condição social, buscamos. Todos queremos ser felizes. Fomos criados para ser felizes. O nosso mais profundo desejo é que aqueles momentos de alegria que todos nós temos sejam de alguma forma eternizados. No último encontro, nós vimos que a felicidade é um tesouro que se encontra no caminho do amor, que a sabedoria da Bíblia chama de um caminho sobremodo excelente. Não há vida, meus amigos, sem dor e sem sofrimento. Em algum momento e de algum modo, eles virão sobre nós. A fé em Jesus não é uma vacina contra o sofrimento. Mas quando nós experimentamos o amor de Deus, nós nos tornamos mais que vencedores, porque encontramos uma felicidade que se constrói no meio da dor e do sofrimento. Não uma felicidade sem dor, mas uma felicidade no meio da dor. Uma felicidade que os sofrimentos do tempo presente não conseguem destruir, porque ela se constrói a partir do amor de Deus que é eterno e que é incondicional sobre nós. A chave, meus amigos, está no amor. Por isso a sabedoria da Bíblia pode dizer: sem amor eu nada serei. Mas e o amor? Ele realmente é tudo que a gente precisa para ser feliz? Se o amor é tudo isso, por que em nossos dias há tantos relacionamentos com problemas? Se o amor é tudo isso, por que há tantos relacionamentos outrora bons que acabam? A Bíblia conta uma história super relevante para nos ajudar a entender como o amor pode ser ao mesmo tempo o caminho da felicidade, como também a receita do fracasso. É a história de Jacó. Ele era filho de um casal, Isaac e Rebeca. Ambos tinham ainda um outro filho, chamado Esaú. A Bíblia conta que Isaac gostava mais de Esaú e Rebeca amava mais a Jacó. Quando pais fazem diferença entre os filhos, sempre surgem problemas, e dos grandes. Vamos nos concentrar em Jacó. Por conta dessa situação em sua casa, Jacó cresceu amargurado, com um grande vazio dentro de si. A falta do amor do pai impediu ele de experimentar o amor de Deus como pai. Ainda jovem, já tinha uma vida interior em frangalhos. Por conta de todo esse quadro, se estabeleceu um conflito entre os dois irmãos, Jacó e Esaú. Jacó perdeu a família, a herança, e precisou fugir para uma terra distante. Nesta terra distante, ele passou a morar com o seu tio Labão, irmão de sua mãe Rebeca. Nunca mais ele veria pai e mãe em vida, por conta dessa situação. Um tremendo vazio interior, uma carência interior profunda, um abismo de amor. Essas eram as marcas da sua vida. Na casa do tio, ele conhece as duas filhas de Labão, Raquel e Lia, suas primas.
Raquel era linda e de corpo magnífico. Lia não tinha brilho nos olhos, era vesga. E ali, ao invés de se resolver, os problemas de Jacó se aprofundaram. A profunda carência emocional e o vazio que ele trouxe de casa fizeram com que Jacó se apaixonasse por Raquel de uma forma quase irracional. Provavelmente sem o perceber, Jacó estava procurando algo profundo, muito mais do que alguém para amar. Ele estava procurando alguém para o salvar da situação na qual ele estava, algo ou alguém para preencher o seu vazio interior. O que ele buscava, na real, era mais do que Raquel ou qualquer outro ser humano pudesse lhe dar. Ele buscava alguém que colocasse em ordem o seu mundo interior, que vivia uma grande ruptura. E completamente dominado por um desejo ardente, emocional e sexual por Raquel, ele não hesitou em trabalhar por ela 7 anos. O tio Labão, pai de Raquel, era um homem esperto e sabia que podia ganhar dinheiro com o dote. E percebendo a carência de Jacó, ele cobrou um preço muito além do que se costumava cobrar na época por uma filha. A Bíblia conta que a paixão de Jacó era tamanha, correspondente ao seu vazio interior, que trabalhar 7 anos por Raquel lhe pareceu pouco tempo. Como é que a gente entende isso? Muitos anos mais tarde, o escritor russo Dostoiévski, quando percebeu o que estava acontecendo com o ser humano e também com este ser humano Jacó, ele escreveu a seguinte frase, já conhecida de nós: existe um vazio dentro de cada ser humano, do tamanho de Deus. A falta de amor do pai, um amor de mãe disfuncional, o ódio do irmão Esaú impediram Jacó de experimentar amor, o amor de Deus em sua vida. Por isso, quando ele olhava para Raquel, ele pensava algo como: se eu tiver essa mulher, finalmente algo vai dar certo em minha vida, miserável. Possuí-la vai consertar tudo. E assim apostou todas as fichas em Raquel. Meus amigos, enquanto não descobrimos e experimentamos em nossa vida o amor de Deus, nós colocamos a nossa atenção em outra coisa, numa pessoa, numa carreira, nos nossos bens, em algum esporte, esperando que eles nos deem o que só o amor de Deus pode nos dar. Como Jacó, corremos o risco de nos voltar para o sexo e o romance, a fim de que nos deem a transcendência e o significado que costumávamos obter da fé em Deus. Nós elevamos o parceiro ou alguma outra coisa à condição de Deus. E a frustração, que naturalmente segue, pode nos levar ao divórcio, à depressão, às drogas ou à bebida. Milhões de pessoas fazem isso em nossos dias. Há algo dentro de nós, meus amigos, clamando: você não é ninguém até que alguém o ame. Cultivamos a fantasia de que, se encontrarmos o nosso parceiro de alma, a cara metade, tudo que está errado conosco será curado. O problema é que não nos damos conta de que amante nenhum será qualificado para esse papel. O resultado é sempre a amarga desilusão. E é por isso que tantos relacionamentos acabam. Esperamos do outro, do amor romântico, mais do que eles podem dar. O vazio interior de Jacó o tornou vulnerável à idolatria do amor romântico. O amor romântico se tornou uma espécie de droga. Por isso Raquel não era apenas sua esposa, mas ele olhava para ela como sua salvadora. Essa idolatria de Jacó por Raquel produziu
décadas de sofrimento, assim a Bíblia nos relata. O amor por outra pessoa se tornou um ídolo na vida de Jacó. Eu sou pastor há cerca de 40 anos. Conheci muitas pessoas nesse período em diferentes lugares. Há uma história, melhor dizendo, que eu vejo se repetindo muitas vezes. Pessoas, homens e mulheres que muito anseiam encontrar a cara metade, muitas vezes quando encontram a pessoa que julgam ser a pessoa certa, abrem mão de valores, de princípios e muitas vezes até da fé em Deus, em nome do relacionamento com aquela pessoa. E o resultado é sempre o mesmo: desilusão, porque transformaram aquele relacionamento, aquele casamento num ídolo, e um ídolo que vai acabar consumindo a sua vida. Jacó trabalhou por Raquel 7 anos. Quando acordou na manhã, após a noite de núpcias, quem estava lá na sua cama? Era Lia. A sua paixão, o seu desejo eram tão grandes que em meio aos lençóis e sem luz elétrica, ele não percebeu que o esperto sogro Labão colocou em sua tenda e em sua cama a filha mais velha, Lia. Quando ele questiona o seu sogro, ele simplesmente lhe diz: o costume em nossa terra é casar primeiro a filha mais velha, mas você também pode ter Raquel, se trabalhar por ela mais 7 anos. E pasmem, foi o que ele fez. Labão sabia que ninguém casaria com Lia e que ninguém pagaria por ela. Assim ele encontrou uma solução para os seus problemas financeiros. E Lia se tornou a filha que o pai não queria e o marido não desejava. E uma tragédia se estabeleceu naquela relação. Numa cultura e num tempo em que a validação de uma mulher passava pelo fato de ter filhos, a bela Raquel, a quem Jacó amava, não conseguia lhe dar filhos. Já Lia, a quem Jacó desprezava, tentava conquistar o coração do marido, dando-lhe um filho atrás do outro, na esperança de ganhar o coração de Jacó. Sem resultado. Ela viveu a vida toda à sombra da irmã. Cada filho que nascia, mais solitária ela ficava. Ao invés de encontrar a sua felicidade e sua identidade em Deus, ela os buscou nos valores familiares tradicionais. Que história, não é mesmo? Mas, meus amigos, existe uma desilusão profunda. A maior parte das pessoas, se de fato aprendesse a olhar para dentro do próprio coração, saberia que deseja muito e intensamente algo que não se pode ter nesse mundo. Há muitas coisas nesse mundo que se oferecem para conceder felicidade para você, mas essas coisas nunca cumprem a promessa. Nenhuma pessoa, nem mesmo a melhor pessoa do mundo, nenhuma coisa, nenhum tesouro tem como conceder para a sua alma o que ela necessita. Confiar nessas coisas sempre será como ir para a cama com Raquel e acordar com Lia. Essa história trágica de Jacó, Raquel e Lia, meus amigos, termina de uma forma surpreendente para Lia. Jacó nunca mais viu seu pai e sua mãe. Raquel, após ter 2 filhos, morre. Mas Lia experimenta algo extraordinário. Labão, seu pai, e Jacó tinham roubado a sua vida. Mas quando ela entregou a si mesma ao Senhor, Lia teve a sua vida de volta. As 2 principais expressões para Deus que nós encontramos no Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, eram Elohim,
que é uma palavra genérica para Deus, normalmente traduzida na nossa língua portuguesa simplesmente por Deus. E a outra palavra é Javé, que significa Senhor. Como eu disse, Elohim é usado de uma forma genérica para falar sobre Deus. Javé era usado por quem de algum modo havia descoberto o Deus que se revelou na história e estabeleceu uma relação pessoal com ele. Por isso era uma palavra traduzida por Senhor. Quando Lia teve o quarto filho, ela diz uma coisa muito interessante. Ao ver aquele quarto filho, ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Observem, ela não diz, desta vez louvarei a Deus. Ela diz, desta vez eu louvarei ao Senhor. Bem diferente do que ela havia feito nos outros partos. Não havia aqui nenhuma menção a marido e filhos. Parece que Lia finalmente transferiu a sua esperança de felicidade do marido e dos filhos e a colocou no Senhor. Esse quarto filho de Lia se chamava Judá. E em Gênesis 49, a Bíblia nos informa que por meio dele, um dia, muitos anos mais tarde, o Messias, o Salvador, irá nascer, irá vir. Deus havia vindo ao encontro da menina mal amada, que ninguém queria, e a tornou mãe ancestral de Jesus. Observe que a salvação veio ao mundo não pela bela Raquel, mas pela desprezada Lia. A Bíblia diz que ao ver que ela não era amada, o Senhor a amou. O Deus da Bíblia é aquele para o qual nós não precisamos subir, mas Ele é o Deus que desce para realizar a salvação que jamais obteríamos por nós mesmos. Quando nós experimentamos o amor de Jesus, nós descobrimos que a felicidade, meus amigos, não está nas coisas e nem nas pessoas, mas está em Deus. Se você se casar com alguém esperando que ele ou ela seja um deus ou uma deusa, é inevitável que este alguém o decepcione em algum momento da vida. Não que você deva amar menos ao seu cônjuge ou à sua família. Apenas deveria conhecer mais e amar mais a Deus. Quando Jesus veio à terra, ele era filho de Lia. Tornou-se um homem que ninguém queria, não tinha beleza, segundo a Bíblia. E a sabedoria da Bíblia diz que ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Jesus se tornou filho de Lia por amor de você e por mim. E quando nós experimentamos o seu amor, nós paramos de tentar nos redimir por meio de atividades, por meio de relacionamentos, porque já fomos redimidos. Paramos de transformar pessoas em salvadoras, porque já temos um Salvador. Só precisamos crer e confiar nele de todo o nosso coração. O que eu faço com isso? Nessa semana, nós tivemos uma experiência interessante aqui em casa. Num dia desses, chegando em casa, eu percebi que a energia elétrica havia sido cortada. Depois descobri que uma fatura de determinado mês em 2021 não havia sido paga e eu simplesmente não me dei conta. Até descobrir o problema, pagar a conta, solicitar a religação e ter a solicitação atendida, 24 horas se passaram. Já passou por alguma experiência assim? A gente até sobrevive, mas falta o principal. Falta energia. Meus amigos, é mais ou menos assim quando falta o amor profundo de Deus na nossa vida. A gente até sobrevive,
mas falta o principal. Falta energia, falta poder. Tem um ditado que diz que os homens usam o amor para encontrar sexo. E as mulheres usam o sexo para encontrar o amor. Mas ambos decepcionam. Mas será que o amor é tudo o que nós precisamos? Se você casar com alguém esperando que aquela pessoa seja um Deus, você vai se decepcionar. Se você quiser encontrar a felicidade em pessoas, nas coisas ou em algo desse mundo, você se frustrará. Isso é como ir para a cama com Raquel e acordar com Lia. O caminho sobremodo excelente que nos faz mais do que vencedores é quando nos deixamos encontrar por Deus e experimentamos o amor de Deus revelado em Jesus em nossa vida. Ali está, e ali nós encontramos o tesouro da vida, a felicidade. É justamente isso que C.S. Lewis escreveu em uma das suas pérolas de sabedoria. Veja o que ele diz. Se eu descubro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo é capaz de satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Pense sobre isso. Eu convido você a falar com Deus. Senhor, nós sabemos que o Senhor nos criou para sermos felizes. O Senhor nos criou para que encontremos neste mundo aquele caminho sobremodo excelente, o caminho do amor de Deus que nos faz mais do que vencedores. Ó Deus, livra-nos das ilusões de encontrarmos em coisas desse mundo a felicidade que tanto buscamos. Sejam pessoas, sejam coisas, permite-nos encontrar, sob a luz do Teu Espírito, a felicidade ali onde ela está, na presença e na companhia do Senhor. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Sejas meu universo, não quero dar-te só um pouco do meu tempo, não quero dar-te um dia apenas da semana. Que sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como gotas, quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Que sejas meu universo, não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dar